Liga aí! Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro! Ah, é? Tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade! Muito bom, estamos aqui juntos mais uma vez com o nosso podcast Ligado na Verdade. Meu amigo Inácio, beleza? Graças a Deus. Beleza, João, graças a Deus estamos por aqui mais uma vez. E eu ouvi uma frase uma vez que dizia o seguinte: se morrer, morreu. E tem outra que é assim: tem jeito pra tudo, só não tem jeito pra morte. Será? Muito bem, João Vitor, beleza? Beleza. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. E aí, João Vitor, tem jeito pra morte ou não tem? Bom, tem sim. Opa, então vamos descobrir que jeito é esse, né? Então, o João Vitor, primeiramente, se apresente, fica à vontade. Eu sou o João Vitor, eu sirvo lá na Igreja Cristã Evangélica junto com esses rapazes aqui. João Lucas é um senhor já. Podcast. Não de idade, mas de função. Bom, fui convidado aqui para tentar responder essa pergunta, muito difícil, muito misteriosa, se tem jeito pra morte. E a verdade é que tem, e esse jeito já veio e tem um nome. Tem nome, endereço, identidade, inclusive essa identidade resvala na gente. O nome dele é Cristo Jesus, habita nas regiões celestiais à destra do Pai e nos deu o seu Espírito pra gente estar andando junto como ele andou. Ei! Fica ligado na verdade! Muito bom, tema bem interessante, nem que todos gostam, porém tem a ver com todos nós, morte. João Vitor, vamos lá, como a Bíblia conceitua a morte? Bom, a Bíblia vai conceituar de várias maneiras. Assim, do Antigo ao Novo Testamento, são várias maneiras, porém elas vão dizer a mesma coisa. De que a morte ela é um reflexo do pecado, um reflexo daquilo da sentença que Deus proferiu a Adão. É uma consequência do pecado, que inclusive por causa do pecado nós morremos. É um reflexo do pecado. Eu acho que, me corrijam, me ajudam aí nesse pensamento, mas olhando, Tá errado. tentando olhar para as escrituras, eu consigo ver 3 mortes: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é geralmente o que a gente, primeira coisa que a gente Já lembra, vem né? na mente, assim, poxa, fulano morreu. O coração parou de bater, as funções vitais pararam, os órgãos não estão mais funcionando, os sistemas do corpo pararam. A pessoa ali morreu. Morte física, né? A gente Morte física. vê isso todo dia, né? É isso aí que a gente tem como realmente o fim da linha. Aí a morte espiritual, ela se dá por conta do pecado, a consequência do pecado, né? Já nascemos assim, né? O João Vitor tá com Efésios 2 aberto, que é onde o apóstolo Paulo vai falar que estavam mortos em delitos e pecados. Então, essa, querendo ou não, é uma realidade do ser humano também. E a morte eterna, eu acho que aí já vai entrar um pouco na resposta. Será que tem jeito pra morte? Será que tem jeito pra essas mortes? E assim, só já que você entrou aí na definição, né? Nós estamos aqui tomando o lugar do João Vitor, né? Verdade. A morte eterna é simplesmente ser condenado ao inferno, né? A condenação eterna é o estado definitivo da pessoa que passou por essas... que morreu fisicamente num estado de morte espiritual e vai pro inferno. Vai ser condenado o que a Bíblia, a palavra chama de segunda morte, né? Segunda morte, a morte eterna, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Agora sim, João Vitor, é você. A gente não vai mais atrapalhando. Vai quieto. Essa questão se tem jeito pra morte, e de fato, como a gente já falou aqui, já deixamos assim bem claro, ela tem. São essas 3 mortes, de fato: morte física, morte espiritual e a condenação eterna, que a Bíblia ela vai chamar realmente, como vocês deixaram claro, de segunda morte. Mas é interessante que... qual é o jeito? Como é que a gente reverte isso? Eu não consigo, não. Não, de fato. É verdade, a gente reverter isso é meio complicado. Não tem como. Mas tem alguém que consegue. E esse alguém a gente vai ver aqui, Efésios 2, o versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ora, esse jeito para a morte é Cristo. É o jeito, é aquele que chama da morte a vida. Ele que vai dar o jeito, ele que vai ser o nosso Salvador, o nosso Redentor, e aquele que vai dar
pra gente a vida eterna. Tanto que esse versículo 1, ele vai meio que resvalar no fim do capítulo, melhor no fim dessa seção do capítulo, que é Efésios 2, 8 e 9. Uhum. Pois vós sois salvos pela graça, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a morte física é o caminho final, é o fim da linha? De maneira nenhuma. Ou é a eternidade, ou é a condenação eterna. Ou é a vida, ou a morte permanente. Então, assim, de fato, o ser humano, a sua existência não termina ali na morte física, né? Como muitos insistem, né? Nessa ideia. A Bíblia fala, deixa bem claro em Hebreus, né? Acho que 9:27, é isso? Ao homem está destinado a morrer uma só vez, vendo depois o juízo. Tem algo depois, né? Uhum. E esse algo depois é a eternidade, né? A eternidade de seus dois lados. A condenação eterna, como o João Vitor falou, ou a vida eterna, né? Cristo morreu na cruz, João Vitor, né? Ele experimentou a morte e venceu por nós, né? Ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, né? Então, nós podemos vencer a morte porque o nosso Salvador venceu, né? No momento que cremos em Jesus como Senhor e Salvador, nós somos libertos do poder da morte, então somos, sim, beneficiados, né? Nós somos beneficiados com o que ele fez na cruz, tanto que nós não passaremos por essa morte eterna. Ao contrário, quando a gente morrer, é só o começo. Né? É só como se fosse realmente uma passagem. É só a passagem do... Claro que essa passagem é, em muitos casos, extremamente dolorosa, complexa, cheia de... entendemos. É algo ainda um pouco turvo, digamos assim. Mas a gente olha para a humanidade e ao longo da história a gente observa tentativas de realizar e contra essa morte. Os esforços médicos para as curas de doenças e tudo. Mas não estou dizendo que é errado. Deixa morrer, deixa sofrer. Vai morrer, não estou falando isso. Só estou constatando o fato de que ao longo da história você percebe que esse esforço da humanidade, tipo, correndo da morte. Só que uma hora chega. E chega para todo mundo. Tem um ponto final na existência. Tem um ponto final aqui nessa existência. Nós cremos que existe um ponto final. Ele se dá de duas formas. Ou quando você morre, ou se Cristo chegar e voltar para instituir seu reino e a eternidade. Exatamente. Mas tem um ponto final. E geralmente, para muitas pessoas que já passaram e para algumas que estão vivas hoje, esse ponto final vai se dar por essa morte física. E antes de fato da eternidade, Cristo estabelecer seu reino e tudo mais, essa morte ela tá aí. Só que algo que foi relatado muito bem lembrado, tem um jeito para ela, que é justamente Deus, porque em Cristo temos prometido uma vida eterna e uma ressurreição dos mortos. Então, você vê, olha, vai acontecer isso, porque é uma consequência do pecado. A morte física é uma consequência do pecado. A gente tá vivo aqui, minha mãe fala um negócio interessante. Meu filho, pra morrer basta estar vivo. É verdade. Entende? Isso é pura verdade. E é exatamente isso. Só que Cristo ele nos dá essa promessa de vida eterna, de uma ressurreição dos mortos. Deus fala isso. E vai vir para todo mundo aí. João 11, versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Uhum. Ou seja, né, cara, é como o João Vitor falou. Cristo morreu na cruz e isso nós somos beneficiados com o que ele fez na cruz, né? Ele venceu a morte. Quando nós cremos nele, somos salvos, somos perdoados. Estamos agora em Cristo. Então a morte espiritual deixa de existir, né? Porque nós recebemos vida, como diz aí Efésios. A morte eterna, ela não fará mais parte do nosso futuro. Nós não seremos condenados ao inferno. Aí vem a pergunta: e a morte física? Nós não vamos passar? Entretanto, a morte física, ela perdeu ela deixou de ter aquela aparência horrorosa para o cristão, no sentido de o que acontece depois. Porque a morte ela pode ser uma provação muito, muito grande no momento ali pode ser uma doença, alguma coisa assim. Mas essa passagem dessa vida para outra perdeu
essa expectativa que pode gerar algum medo ou ansiedade. Por quê? Porque partir é estar com Cristo, né? Como diz o apóstolo Paulo. Então até a morte física perdeu também em relação ao cristão, porque agora ele está em Jesus. E um dia iremos o quê? Ressuscitar com o corpo glorificado. Então, cara, realmente quando você está em Cristo, a morte não é mais um problema para você. É porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. João Vitor, ter medo da morte, né? Podemos dizer que é algo assim dentro da normalidade, né? Se vier um carro para cima de você, você vai ficar com medo. Se alguém apontar uma arma para você, você fica com medo de morrer ali. É humano, né? Agora, quando o medo da morte se torna algo realmente pecaminoso, tem um medo pecaminoso da morte? Tem sim. Existe sim um medo pecaminoso da morte, que inclusive está muito ligado ao quê? Ela acaba resvalando na ansiedade. É que a pessoa vai viver pensando, rapaz, eu vou morrer e agora? Como é que vai ser? E agora, José, a morte vai vir, vai me pegar, Isso vai fica fechar, paralisando a pessoa, né? Vai paralisar. Ansiedade, né, cara? Só que qual a solução? Como é que a gente consegue achar a solução para isso? É a mesma solução para a morte, é Cristo. A morte vai vir? Vai, para todo mundo. Mas vai chegar no dia que for a vontade de Deus. E descansar nessas promessas, cara. Estaremos com Cristo após a morte e um dia iremos ressuscitar para estar com Ele, né? Acho que é justamente, assim, questões eternas, né? Tem que lembrar das questões eternas. É onde os olhos da gente, eu acho que devem estar fixos, independente de seja no contexto de morte ou não, é na eternidade. Muito bem, João Vitor, é o seguinte, pra gente encerrar, porque o tempo passa rápido e a conversa é boa. É verdade. Uma palavra aí final, não que você vai morrer hoje, não sei, né? Vamos descobrir. Só Deus sabe. sabe. Só Deus sabe, né? Mas assim, uma palavra ao nosso ouvinte aí. Bom, se você tem medo da morte, meu caro ouvinte, você pode ter dois problemas. O primeiro, pode ser que você não tenha Cristo no seu coração ainda. Então considere recebê-lo no seu coração, aceitá-lo como seu legítimo salvador. Mas pode ser ao mesmo tempo que você seja um crente que esteja naquela categoria de eu tenho medo da morte pela dor, eu tenho medo da morte por conta dos meus próximos, como é que vai ficar? A resposta é confie em Deus. Confie em Deus, Ele é soberano, Ele é bom, seus planos são inescrutáveis, nada falha. Logo, a solução é Cristo, para ambos os casos. Se ainda não crê, creia, para que seja salvo. E se tem medo, confie em Deus. A hora vai chegar e ela será como Deus quiser. E nada vai faltar. Absolutamente nada faltará. Eu lembro só de um versículo pra gente encerrar. 1 Coríntios 15, né? No final do capítulo, no contexto sobre o arrebatamento da igreja, né? Onde Cristo virá, os mortos irão ressuscitar, os vivos serão transformados sem passarem pela morte. Aí o final do capítulo, ele fala assim: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Apocalipse também fala, né, que a morte vai deixar de existir. Apocalipse capítulo 21 fala que não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento no novo céu e nova terra. É por isso que precisamos de Jesus, porque tudo isso é possível por causa da reconciliação que Deus fez através do seu Filho Jesus. Olhos na eternidade. E é isso, Jesus, ele venceu a morte, né? A morte que tem aterrorizado a humanidade ao longo do tempo e de fato não tem como se acostumar com a morte, né? Morte na Bíblia é isso, é separação, né, cara? Quando você nasce em delitos e pecados, que é a realidade de todo ser humano, nascemos separados de Deus. E quando passamos pela morte física, há essa separação entre o espírito e o corpo, e o espírito vai imediatamente para a condenação eterna, que é justamente a separação definitiva de Deus. Agora, em Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Nós podemos crer em Jesus, somos totalmente perdoados e quando morrermos, estaremos na presença de Jesus e um dia iremos ressuscitar para estarmos para sempre com Deus. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, venceu de uma vez por todas e a morte um dia deixará de existir para sempre. Muito bom, João Vitor. Obrigado, cara. Eu que agradeço o convite. Sempre é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus e vai. Muito bem. Até a próxima, se Deus quiser. E aí, curtiu?
Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.